me chamo Priscila, Lara, Luiz, Beatriz, Laura, Raiz, Nicolas. e hoje a gente vai falar um pouco sobre o nosso cartaz, que é sobre o Hospício de Barbacena. O hospício foi fundado em 12 de outubro de 1903, inicialmente no hospital para tratar a tuberculose, mas depois acabou virando um hospital psiquiátrico. Lá eram presos opositores políticos, pessoas com transtornos mentais, alcoólicas, prostitutas, homossexuais, religiosos, entre outros. Inicialmente era para essa questão da tuberculose e como depois foi para um hospital psiquiátrico era para tratar dessas pessoas, que eles eram considerados como rebeldes, diferentes da sociedade. Só que os médicos, os diretores e o governo foram negligentes em questão a eles. Então acabou que entre os anos de 1930 e 1980 ocorreram mais de 60 mil mortes no local. Falando um pouco sobre o porquê ele era chamado de Holocausto Brasileiro e também os crimes que dentro de lá eram cometidos. Ele era chamado assim porque tinha uma ideia parecida com o Holocausto em si. Era um local onde viviam pessoas que eram tratadas como diferentes e lá acontecia diversos crimes como o nazismo e o fascismo, que era com essa ideia de por ser diferente, tá errado, tem que matar ou tem que torturar. A internação sem diagnóstico psiquiátrico nenhum. Então eles não tinham uma doença de fato, como por exemplo a esquizofrenia ou coisas do tipo. Não era só características diferentes que eles tinham e isso era tratado como um tipo de doença. Tinha um abandono dos incapazes, porque lá tinham crianças, então elas eram completamente negligenciadas, os direitos de criança delas não eram exercidos, e a negligência médica, porque eles tinham doenças, eles tinham infecções e mesmo assim eram completamente negligenciados. E alguns dos crimes que aconteciam no Hospício de Barbacena era a tortura física e psicológica, a violação dos direitos civis e a violação sexual e a ocultação de mortes e também vários crimes aconteciam e levavam a óbito. Os principais culpados desse acontecimento foram o governo e o Estado, os médicos e diretores do hospital psiquiátrico, o Ministério do Estado e as autoridades mineiras. Agora, falando um pouco sobre o que aconteceu depois, depois desse caso, mais de 60 mil pessoas foram mortas, incluindo negros, crianças, adultos, idosos e entre outros. E falando um pouco agora sobre o que a gente quis representar no cartaz, esse mundo com bloqueio é representar os crimes que foram cometidos contra a humanidade. E as mãos vermelhas tem aqui para representar as milhões de as 60 mil pessoas que morreram. E aqui temos um algeme para representar o período em que essas pessoas ficaram presas lá. E aqui temos, diga não, tortura, porque as pessoas foram realmente, como elas já falaram, torturadas. Só isso. Bom dia, meu nome é Pedro, Rafael, Sara, Anne e Johan. e hoje vamos apresentar o nosso trabalho contra o terrorismo. a gente escolheu um terrorismo relacionado a um filme Voo 93 e a gente colocou uma frase. Essa frase realmente ela fala sobre como que um terrorista, por que um terrorista precisa ser banido. A gente colocou porque um terrorista precisa ser banido porque ele causa muito problema. Você pode acabar crescendo, ele pode acabar se tornando um problema mundial entre as etnias, culturais, as religiões e também para as pessoas, que se acabar crescendo, muitos países, todos os países podem acabar se envolvendo em problemas relacionados ao terrorismo. Esse ataque ao World Trade Center, que no caso foi as duas torres, foi organizado por Osama Bin Laden, pelo que conhecemos, que era a líder da Al-Qaeda, que era uma ação terrorista que acontecia, que foi mais ou menos 4 aviões foram capturados, como o 93, que ele ia ter o objetivo de atingir mais ou menos, pelo que conhecemos, a Casa Branca, mas com a ação heróica de todos os passageiros, tem foto deles aí,
dos principais passageiros conseguiram derrubar o avião. Mas o Pentágono acredita-se que não foi um avião que bateu nele, sim um míssil. Nosso cartaz representa aqui o 11 de setembro. Essas mãos representam todas as mortes que ocorreram por causa do terrorismo, desse roubo de avião. E aqui é uma imagem das torres, depois do ataque, e dos principais passageiros que conseguiram desviar a rota do avião. Obrigada, Meu grupo vai falar um pouco sobre o racismo, porque é importante acabar e falar um pouco sobre o racismo. Meu nome é Matheus. Meu nome é Davi. Meu nome é João Pedro. E é importante acabar com o racismo, porque faz muito mal para a sociedade e também já ocorreu várias mortes por causa do racismo, e é por isso que é importante acabar com o racismo. Um dos principais anos foi em 2019, que a cada 30 minutos no Brasil, 15 pessoas eram assassinadas por serem negras. Um exemplo de racismo que podemos ver e que pode acabar com a nossa sociedade e convivência é um exemplo do nosso jogador Vinícius Júnior, brasileiro. Ele joga pelo Real Madrid e tem vários exemplos de racismo, até pendurando bonecos pejorativos dele em jogos, por ele jogar muito bem, né? E, por exemplo, esse racismo acontece pelos europeus. E temos uma frase dele aqui que ele fala que enquanto a cor da pele vale mais do que os olhos, o brilho dos nossos olhos, haverá guerra, isso mesmo. A maioria das pessoas que são mortas por policiais são por conta das suas cores, que são muito confundidas por serem bandidos ou pessoas erradas, por conta da cor. Quando hoje em dia o racismo é crime. O cartaz ele teve a intenção de mostrar, tanto hoje em dia como na pré-história, que o Brasil, no caso os negros, eles sempre foram muito, vamos dizer que, excluídos, enfim. E essas mãos quiseram representar sobre a guerra que eles fizeram para a fundo da Lei Áurea, que foi a Princesa Isabel, que assinou por eles serem livres. Bom dia, meu nome é João Vitor, a gente vai apresentar um trabalho sobre a xenofobia. E esse é Marcelo, Álvaro, Guilherme, Carlos. E a xenofobia é um crime porque ela pode cometer até suicídio, dependendo das situações, e da pessoa se levar muito a sério. A xenofobia é uma forma de discriminar uma pessoa por sua diferença, por ser, por exemplo, um imigrante, por ser simplesmente de um canto diferente, pela sua cor, então pela sua raça. A xenofobia tem diversos casos, como brasileiros indo para a Europa sofrendo xenofobia, e até mesmo aqui no Brasil, como haitianos e venezuelanos sofrendo xenofobia no Rio Grande do Sul. Eu vou citar exemplos e por que eles deveriam ser eliminados. Exemplo tipo é uma pessoa que vem de fora para um país, aí ela sofre xenofobia, por exemplo, dizendo vá para o seu país, sua pessoa cor, aí porque isso deve ser eliminado, porque a pessoa pode se sentir mal, pode tirar até sua vida. Um exemplo de xenofobia aqui no Brasil pode ser no Nordeste, que muitas pessoas dessa região podem julgar o seu jeito de fala, jeito de ser, etc. A xenofobia também é muito presente como na Espanha, né? Por causa dos africanos, por exemplo, que muitas das vezes vão para a Europa para ter uma melhoria de vida e muitas, quando chegam lá acabam sofrendo muitos preconceitos e muitas das vezes eles acabam tendo esse suicídio.